Oi, gente, boa tarde. Esperar mais pessoas aqui entrar para eu começar aqui a falar. Vou fixar aqui só o tema da nossa live, tá? Boa tarde, gente. Meu nome é Edna, sou contadora, membro da comissão do CRC Jovem e da comissão do CRC Mulher. Então, assim, daqui a pouco a gente vai começar mais uma live, né, sobre compliance tributário. Então, assim, essa live, ela é um projeto do CRC, né, como quem vem acompanhando pode perceber que a gente vem fazendo várias lives. E o intuito dessas lives é o quê? Deixar os profissionais da contabilidade atualizados. Não é porque a gente esteja trabalhando home office que a gente não vai estar acompanhando, certo? As atualizações. E daqui a pouco eu vou estar chamando aqui o Adalberto Vitor, né, que ele é membro da comissão compliance do CRC, na qual ele vai estar dialogando aqui comigo com relação a compliance, boas práticas para reaceleração dos negócios, né? Então, um tema assim bem pertinente, né, no momento. E ele vai estar aqui, né, melhor falando sobre essa temática muito importante, tá bom? Daqui a pouco aqui, só esperar mais um pouquinho de pessoas chegar, que eu vou estar chamando ele. Enquanto isso, eu vou fixar aqui o tema da nossa live, tá bom? O áudio tá ok, gente? Enquanto isso, vão me dizendo aí com relação ao áudio, se está bom. Tentando aqui fixar essa... Tô com um pouco de dificuldade aqui, peraí. Adalberto já está aí, Adalberto? Poderia acenar aí? Que aí a gente já pode estar entrando. Aqui. Adalberto? Chamando aqui a Adalberto para começar, tá? Eu tentei aqui fixar o nosso tema, mas estou com um pouco de dificuldade, mas... Aí... Estava tentando aqui fixar o tema da nossa live, mas estava com um pouco de dificuldade, acabei desistindo para a gente não perder tempo. Não vai dar certo. Eu posso fazer aqui o comentário, você só aperta em cima, que ao apertar vai aparecer a opção para fixar. Tá, obrigada. Certo? Deixa eu mandar aqui para você. Tudo bem, pessoal? Como é que tá a situação por aí? Sabemos que estamos em um momento bem turbulento, né? Mas unidos venceremos e com o propósito de permanecermos próximos, nós vamos aqui
Eu botei só o tema geral aí, a gente vai Uhum. ficar fácil, não sei se... Acho que dá certo você apertar em cima aí e fixar. Mas Então, que possamos aí fazer uso desse pronto. espaço, desse momento para tentar contribuir com os nossos clientes, né, com os demais interessados nesse essas nossas atividades, para assim acelerarmos ou reacelerarmos Uhum. a retomada dos negócios aí que nós temos, né, meus amigos? Estou vendo aí muita gente bacana entrando, rapaz, meu amigo Leandro Mário, rapaz, personalidade, há quanto tempo, né? Essa é a hora oficial dos alunos, né? Que a turma vem chegando aqui e tal, tudo mais. Amigo Edna, muito bom estar com você, apesar de distantes, mas Não aqui é? conectados. Tá. E agradecer aí ao CRC Ceará pelo convite, né? E me Uhum. coloco sempre à disposição e às ordens para compartilhar o pouco Uhum. que eu consegui aprender com os nossos pares, isso aí é muito bom, principalmente com o propósito de fazer com que os demais colegas profissionais da contabilidade possam aí incluir mais Uhum. serviços em uma esteira de produto e assim, né, em uma esteira de seus produtos, na esteira de seus produtos e assim, apesar de não ser um momento muito bom para receber dinheiro, mas é um momento que é muito favorável para você vender serviço. Sim. E, consequentemente, algum recurso você receberá em decorrência dessa venda desse seu serviço. Né? E com esse propósito, nós trouxemos aqui esse tema, que é o compliance tributário, como ferramenta ou a sua utilização como instrumento de reaceleração de negócio. Beleza, Edna? É isso aí, Beleza. né? O vice-presidente Augusto mandando as saudações. Estamos Boa juntos, meus luta. amigos. É nós, viu? Depois de nós de Enquanto isso, novo, né? gente, vai apertando o coraçãozinho aí para que mais pessoas sejam acionadas, viu? Porque é uma temática bem bacana, como a gente já viu aqui, a gente já falou sobre obrigações tributárias, né? As lives sobre pagamentos de impostos. E eu acredito que esse seja o momento oportuno da gente estar falando sobre o compliance tributário, né? Que envolve o controle não só de obrigações acessórias, como também de pagamentos de impostos, né? Essa temática aí, o Adalberto vai estar falando melhor, que entende melhor do que eu, né? Vivencia com certeza melhor do que eu. Mas é isso, Adalberto, show de bola, muito pertinente mesmo essa temática. Esse aqui, meu amigo Ed, o seu áudio está cortando um pouco, sua imagem está bem embaçada. Eu acho que é Ixi, porque está acontecendo uma série de outras lives também, mas eu queria que a turma confirmasse aí com aquele tradicional joinha a qualidade do nosso áudio aqui, né? A qualidade até da imagem, se vocês estão me ouvindo bem. Nós sabemos que existe um natural delay. Tem um aviãozinho também aqui embaixo, que se você acredita que alguém vai estar interessado naquilo que nós vamos abordar aqui, encaminha para esse pessoal. Eu vou tentar ser o mais sintético possível, considerando que o nosso tempo é curto, né? é. E o E o meu Instagram, áudio tá ok? o seu áudio está muito bom, viu, Ed? O seu áudio está a primeira. E, e considerando que o próprio Instagram ele vai ficar com ciúme da gente, com uma hora ele nos expulsa, né? Mas acredito que essa live deve ficar gravada. Eu vi aí alguns comentários que a live, inclusive, segue para o YouTube no momento posterior. Mas é isso aí, né? Eu não sei, Wellington, você consegue fazer aí a desativar os comentários. Se você quiser fazer isso até para não travar aí no decorrer da conversa, e também você pode até pedir ao pessoal, né? Eu posso também fazer isso aqui, já faço. A turma que concentra as perguntas, caso existam, aí nessa caixinha, né? Porque a Edna identifica, ela visualiza e já manda para a gente tentar debater sobre isso. Eu achei muito bacana, até não sei se a Edna percebeu, nós mudamos a Hum. temática dessa live uns 3 dias atrás, porque o próprio compliance, né, significa estar em conformidade, ele sendo tratado nesse momento é bem mais conveniente, vem a calhar, porque nós já falamos sobre modificações legislativas, nós já falamos sobre as Obrigação de alterações pagamento. de datas de obrigações acessórias, não é verdade?
nós conversamos também sobre o que tem de modificação a título de obrigações principais, ou seja, mudança de data de pagamento. Então, tudo isso impacta diretamente com esse ato ou com esse propósito das empresas e dos profissionais no que diz respeito ao compliance tributário, né? Muito bem, mas e aí, o que diabo é esse negócio de compliance? Todo mundo fala, não muito chique, né? Nome A gente até bonito. fala assim, nossa, agora eu vou fazer uma pós, um MBA em compliance. Porque com certeza, após esse compliance, eu vou conseguir ficar estribadíssimo, porque compliance é chique. Realmente, o compliance por si só já é um nome que esses termos americanizados já nos trazem assim um sentido de que a pessoa que vai oferecer esse serviço ou que vai fazer uso desse termo na forma de um serviço já vai ser naquela modalidade boutique, né? Então o negócio vai vir aí, é embrulhado muito bem e tal, porém, o compliance nada mais é do que você estar em conformidade, ou seja, com está de acordo no cumprimento aí das realizações, das obrigações, das exigências a nível legislativo. Eu até fiz um material, pessoal, certo? Eu aproveito aqui para registrar isso com vocês. Eu fiz um material que está na forma de artigo. E para você que ainda não me acompanha aí no Instagram, e para você que acompanha também, né, tá aí em cima no balãozinho, né, adalberto.vitor, lá no nosso Linktree, já tem aí um material, né, que assim que terminar a live a gente dispara para você, que é para não dar muito, é para não dar, como é o nome, né? Como é o nome daquele negócio que a turma está falando aqui que a gente não viu? Como eu esqueci, Estou rapaz. lembrado. Para não dar spoiler, né? Aí Ah, para não dar spoiler, assim que terminar e aqui a ninguém gente sai já agora da disponibiliza. live, né? Ah, claro, perfeito. Para ninguém trocar essa por qualquer outra, né? Mas de Com certa forma vai certeza. ficar disponível para vocês. Então é isso, né? Fazer cumprir normas, estabelecer controles internos e externos, né? Da forma aí de boas políticas de relacionamento. Também você estabelecer diretrizes e isso tudo sendo executado de forma voluntária por todos os agentes que são internos e externos. Repetindo, né? O compliance é você estar em conformidade com todos aqueles, com toda a sistemática legislativa de daqueles que orbitam o sistema empresarial, ou seja, eu estar em conformidade com aquilo que o fisco me exige, eu estar em conformidade com a situação que o próprio fornecedor exige que eu esteja. Aí nós estamos falando em políticas de bom gerenciamento de estoque, estamos falando de políticas de bom gerenciamento aí, da nossa parte previdenciária e de tributos decorrentes da folha de pagamento. Porque né, se eu trabalho com uma prestadora de serviço, quem tem prestadora de serviço sabe muito bem como é que funciona. Você tem aí alguma vinculação por ganho de licitação com órgão público ou com qualquer outra empresa que recebe o seu serviço de forma não eventual, pode reparar que para que os seus pagamentos sejam recebidos, eles exigem que você demonstre aí que fez o pagamento da FGTS do povo, que pagou o INSS do povo, que os encargos sobre a folha estão em ordem, que não existe nenhuma pendência, tá certo? Porque ele se coloca como responsável solidário subsidiário nisso, tá certo? Então, dentro do complexo tributário, nós observamos a necessidade de acompanharmos essas alterações, tá certo? Que impactam não só a mim, mas também o meu fornecedor, de alguma maneira, dentro aí desse ecossistema, para que nem eu, nem ele sejamos prejudicados, né? É muito delicado até chegarmos na fase de execução e conseguir fazer com que o meu fornecedor, o meu cliente, ele, depois dos portões da empresa, né, o público externo, ou o agente externo, ele consiga executar essa boa prática de forma voluntária. Mas aí, para isso, é que nós precisamos desmistificar isso tudo. Não sei se a turma está compreendendo, eu acho que é a hora de reativar Adalberto, os comentários, talvez falando, eu reativar já os comentários aí. Oi? Adalberto, falando com relação à compliance, né? Porque se torna meio que um serviço esse, como tu falou, né? Que pode estar ofertando aos seus clientes. Mas será que se eu for estar ofertando esse tipo de serviço, o cliente ele não poderia estar achando, está mais do que na tua obrigação, né? Abre aspas, obrigação de estar prestando esse serviço? Porque é um tipo de controle diferente. Não é só a questão de você enviar as obrigações necessárias, de você
vem muito mais além por trás. Pô, será que eu estou enviando a obrigação acessória, mas será que eu estou pagando correto meus impostos? Será que ele não meio que... Como que tu diria isso? Ele poderia até confundir, né, como, Confundir. como esse serviço sendo algo que já estaria ou deveria estar incluído no contrato. Mas a rigor, velho, por isso que é importante até falar do próprio contrato, né, de prestação de serviços contábeis profissionais, onde lá você faz a previsão daquilo que você oferece, que vai realizar, e vinculado a esse próprio contrato, da própria relação comercial, da prestação de serviço que você tem com o cliente, você deve estabelecer que alguns outros elementos, inclusive o próprio BPO financeiro, que está em alta também, né? A própria terceirização do serviço financeiro na forma do BPO, que também é um nome bonito, e até as recuperações de crédito e outros elementos que são vinculados a essa terceirização de um serviço que, para o cliente, tá certo? Ele tem como sendo um elemento mais interno, ou seja, a terceirização, o pessoal da parte de condomínio utiliza muito isso, né? O gerenciamento do próprio condomínio em si, onde a empresa que é contratada, ela coloca um síndico profissional, ela coloca o serviço de zeladoria, ela inclui o serviço de portaria e vigilância. É uma série é uma estrutura que você consegue mencionar em um contrato que pode ser no estilo self-service, tá certo? Mas tudo isso deve ser previsto inicialmente para que não haja esse conflito de ideias, mas mesmo havendo você consegue esclarecer que você estruturou inicialmente um serviço com instrumentos que podem ser básicos. Se o cara quiser um plus, esse plus ele será realizado com a adição ou com um novo contrato que, consequentemente, vai representar aí um novo serviço. Como é que funcionaria isso na prática? Repare que algumas empresas, né, da área contábil, nós que somos empresários da área contábil, nós sabemos que temos aí aquelas 4 áreas que são fundamentais, né, que são básicas da empresa de contabilidade que você utiliza nessa prestação de serviço junto ao cliente. Você tem aí o departamento de legalização, você tem a área fiscal, o setor pessoal contábil. Muito bem. Em regra, certo? Você vai estipular os serviços vinculados a essas 4 áreas. Só que, quando existem aí algumas movimentações a nível de movimentação, a nível de alteração societária, que mexe com o departamento de legalização, você tem naturalmente, ou deve ter, uma cobrança extra por aquilo. Se não tiver previsto em contrato, que você poderá realizar algumas dessas alterações no decorrer de um ano, tá certo? Sem a cobrança do seu serviço, excluindo aí a responsabilidade do cliente, ou seja, excluindo a responsabilidade do cliente e remunerar sobre as taxas e emolumentos que você precisa desembolsar, ou que será direcionado para ele, né, efetivamente. Então, assim acontece com o lance do compliance tributário com o BPO financeiro. E olha, basicamente eu tenho isso, papai. Porém, aqui na minha esteira de serviço, eu tenho uma estrutura na modalidade self-service, que se você quiser fazer uso e consumir alguns outros produtos como esse, você paga e leva. Entendeu? A modalidade do self-service funciona assim, né? Você paga e usa, né? Você paga e consome. Então, dentro dessa estratégia, você vai apresentar os resultados daquela pessoa, né? Daquele cliente, na verdade, que ele faz uso desse instrumento que você conseguiu oferecer, né? Que você conseguiu vender a ele, e pelo fato dele fazer uso desse elemento, ele conseguiu aí, né? E já viu o lance das próprias funções e das vantagens que o próprio compliance tributário pode gerar, certo? Uma das funções seria o fato de você conseguir monitorar e assegurar, né, que todos os envolvidos com a empresa estejam de acordo com as práticas de conduta da mesma, certo? Considerando que os envolvidos eles estão aí na condição de agente interno e externo e são vinculados de forma direta ou indireta com a sua atividade empresarial. Terão no setor público, no setor que exige contratos públicos, hoje, certo? A utilização e a aplicação aí do compliance é uma ferramenta que você não consegue se desvencilhar, é praticamente obrigatório.
Por quê? Porque o próprio o gestor público ou aquele que celebra o contrato com o ente público, ele poderá se prejudicar em função aí daquilo que inicialmente ele imaginava que não estava na competência dele. Entende? E Sem nós falar. observamos isso constantemente. Então, em resumo, né, dentro da sua pergunta, como é que o cara não confunde? Amigo, existem duas situações possíveis. A primeira, o cara te contactar, certo? Nesse momento aí de baixa, o cara te contactar para que você faça um mapeamento da situação do organismo empresarial dele, identifique Sem se não tem falar nenhum gargalo. que tudo que a gente envia, né, de informação para o governo foi o nosso cliente que enviou. Então, será que muitas vezes o que está enviando de informação para a gente estar gerando e enviando para o governo está correto? Então, a partir do momento que eu pego um serviço desse para minha empresa, eu vou estar meio que monitorando, como você falou, aquelas atividades daquela empresa. Porque muitas vezes você chega no final do mês, envia tudo para o contador e está aí. E aí, certo? Enviou, beleza, pagou o imposto, mas e aí? Né? Será que está tudo ok? Será que eu estou pagando? Né? A própria execução do compliance é verdade, é isso mesmo. A própria execução do compliance exige uma ligação mais orgânica entre você e o cliente, certo? Uma ligação mais intensa entre você e, na verdade, as atividades empresariais. Quando eu falo cliente, são as suas atividades empresariais. Com quem ele estabelece contato, de onde para onde vão os seus recursos, de onde vêm os seus recursos, porque isso impacta também a nível tributário. Então, como eu estava falando, né, existe essa hipótese de você não ter essa prestação de serviço eventual, você não dá assessoria, e você ser contactado para checagem dessa estrutura, tá certo? Que pode desaguar aí em um planejamento financeiro, que pode desaguar em um planejamento tributário, que poderá, então, consequentemente, resultar em um trabalho de recuperação de crédito, onde tudo partiu, tá certo, dessa busca ou dessa execução da conformidade tributária na forma do compliance aí, tributário, compliance empresarial, certo? Nós temos essa situação ou da outra, em que você já tem esse relacionamento aí com a empresa, com o cliente, e você, através desse relacionamento já estabelecido, consegue implementar junto a ele essas outras, implementar esses outros serviços, né? Você consegue dar um plus no contrato. Inclusive, é um outro ponto, né, que nós utilizamos bastante, né? Que é o fato de você valorizar ou agregar o valor à carteira que você já possui. Entende? Já que nós estamos aí, até uma espécie de parênteses, já que nós estamos em um momento em que a captação ela está comprometida, certo? A captação de novos clientes acaba se comprometendo, porque nós estamos aí em uma situação de lockdown, está tudo fechado, certo? Então, está tudo fechado, o comércio está praticamente desacelerado, certo? Ah, mas tem um lance do e-commerce, tem um lance aí, da turma que trabalha com drive-thru, tem um pessoal que trabalha com delivery, mas em um contexto geral, muita coisa desacelerou, certo? Quase tudo, né? Certas situações e os segmentos, na verdade, que nós observamos aí que foram considerados essenciais. O nosso não foi considerado aqui no Ceará, mas nós permanecemos em ação, né? Então, em um aspecto geral, você utilizando a carteira que já tem, mesmo que você não consiga perceber essa receita efetiva na sua empresa contábil agora, mas você vai conseguir garantir uma receita futura e pelo menos a manutenção de uma relação com esse seu consumidor, com esse seu cliente, certo? Que é o caso do momento de você oferecer. Diz, olha, nós estamos percebendo que existe, como meu amigo Dori, né? E é lá do CRC Jovem de Roraima, está até fazendo esse lembrete de consultor financeiro aí, potência. Esse é o momento de você entrar para checar esse fluxo financeiro e oferecer esse planejamento ou até mesmo a terceirização desse serviço financeiro. Esse é o momento de você fazer esse mapeamento a nível estratégico e conseguir identificar possibilidades a nível societário. Esse é o momento de você conseguir, então, né, se aproximar ainda mais, né, e buscar, dentro dos recursos que você dispõe, da sua competência técnica, a possibilidade de você captar aí um recurso de terceiro, na forma de investimento que vem do banco, ou até mesmo de uma outra empresa, para conseguir, então, a reestruturação do negócio. É o momento de você, meu amigo, se movimentar e utilizar as cartas que você tinha, mas não estavam na manga, né? Estavam com você, as cartas estavam guardadas em um baralho, você precisa expor e assim, né, tentar movimentar a sua carteira, mesmo
que os recebimentos por esse serviço eles sejam em momento posterior. Aí, mais uma vez, eu faço o registro da necessidade de nós estabelecermos um bom e transparente contrato, né, para garantir, então, esse recurso em momento seguinte, beleza? Beleza. Então, meu Adalberto, amigo, pode falar, minha no amiga, caso, Rocha. no caso, né? Tipo, eu, por exemplo, que ainda não ofereço esse tipo de serviço para o cliente. Então, eu poderia, tipo, quero começar, oferecer e caso tenha algum tipo de ganho, ele poderia estar pagando por esse serviço? Como só para poder melhor entender. Existem dois ou mais mecanismos que nós podemos utilizar, né, neste caso. Você tem um cliente, você quer oferecer esse adicional. Você pode estabelecer aí um valor mínimo para que você consiga desenvolver os seus custos básicos, certo? E não chega a ser uma garantia, mas não chega a ser uma garantia, mas ele vai servir para que você consiga se movimentar aí no seu back office, para você conseguir até acionar uma outra pessoa, um outro colaborador, alguém que vai lhe ajudar no propósito de realizar esse serviço, certo? Nesse sentido, você vai conseguir, então, um recurso. Ah, mas se o cara não tem, você pode fazer toda a estruturação agora, certo? E uma vez, né, isso com o seu cliente, com o cliente que você já tem, uma vez conseguindo estruturar benefícios, uma vez conseguindo identificar aí alguma situação nele, ou nesse seu cliente, ou em algum outro que tem relacionamento com esse seu cliente e vai impactá-lo, você vai, então, estipular algo sobre o êxito de ter identificado isso agora. Ontem, por exemplo, no Instagram, aí, né, eu postei um negócio, como não é muita putaria, né? A turma gosta muito, né, das comédias e tal, às vezes passa desapercebido, mas eu falei ontem sobre payback, certo? O nosso serviço, os serviços adicionais, que, quando falo adicionais, quando eu falo extraordinários, são esses que não estão aí no rol dos básicos, né? Que os básicos também não são tão básicos, mas não estão no rol aí dos tradicionais, convencionais. Setor pessoal, contábil, fiscal, a legalização, né, dos atos legais. Os serviços que não estão aí nessa base, os serviços que não estão aí nessa estrutura, esses outros, todos nós realizamos dentro desse formato de payback. E o que seria isso? O retorno. Eu preciso estruturar até o meu honorário com base naquilo que o cliente vai ter de retorno com aquela medida de agora. Assim fazemos com o planejamento sucessório, assim você faz com a própria estruturação societária, assim nós fazemos com o planejamento tributário, assim nós vamos fazer com compliance empresarial e tributário, entendeu? Buscar a identificação de situações que vão gerar problemas e se esses problemas eles forem evitados agora, certo? Ou se essa economia tributária ela foi identificada agora, a partir de qual momento, por essa economia, o cliente vai começar a receber ou vai começar aí a identificar o retorno, tá certo? Consequente daquilo que ele vai investir agora para que esse serviço seja realizado. Ou seja, eu consegui calcular, olha, eu estou realizando aqui, utilizando o compliance tributário, identificamos que você aí tem uma tomada de créditos a menor. Logo, em uma matriz, que é o uso do compliance para esse fim tributário, eu identifico não só uma possibilidade de planejamento, como uma possibilidade de recuperação de crédito. Nessa ramificação, então, eu entro para que o valor, aí eu posso cobrar pelo êxito, eu posso, então, me movimentar, né? Como estava dizendo, para além da cobrança desse êxito, eu tenho uma taxa inicial para conseguir mobilizar o pessoal nesse propósito, mas eu vou conseguir, com a apresentação daquilo que eu identifiquei, dizer ao cliente que eu estou utilizando o que ele está me pagando pelo resultado decorrente da identificação dessa problemática. Isso deságua, né? Tanto o tributário como qualquer um outro. A turma está vendendo o compliance trabalhista, tem feito uso do compliance trabalhista, nível de planejamento sucessório. O compliance se apresenta de várias formas, né? Na verdade, ele se apresenta com esse nome bonito, mas ele já vem sendo utilizado por essa turma aí dos departamentos de forma bem mais frequente, porém com uma outra nomenclatura, né? A conformidade como um todo, ela vem sendo aí executada
dentro de uma outra, utilizando aí outros termos, entende? Esses seriam aí alguns das funções e esses seriam, a nível de impacto de caixa, alguns dos benefícios. Certo? Não sei se tem surgido aí para você alguma pergunta, algum questionamento, né? Eu falo muito, pode interromper aí dentro da sua percepção. O pessoal está dando para compreender aí como é que está a situação de entendimento, né? Faz uma interação aí, dá um salve, diz para nós como é que está a situação aí da percepção, que é importante para a gente aqui fazer o meio de campo do nosso lereado, né? Muito bem, eu listei aqui três principais benefícios do próprio compliance tributário, certo? Primeiro, eu coloquei aqui como a eficiência em gestão, né, o aumento da eficiência em gestão, promovido pelo crescimento da qualidade das decisões, certo? Redução dos riscos das sanções legais, perdas financeiras, evitando impacto negativo na reputação, inclusive, da entidade, viu? Principalmente para quem aí, em algum momento, se propõe a realizar algum serviço, né, para empresas que pretendem abrir capital. Enfim, nós temos aí conosco profissionais mais variados, dos mais variados aí, círculos de atividades, né? A turma que trabalha aí na empresa convencional, médio porte, mas também tem gente que dá assistência à empresa de capital aberto, onde a reputação ela é muito importante, né? Então, o uso do compliance a esse nível para fins de evitar aí impactos negativos na reputação da empresa, da entidade, isso aí é fundamental. A gente pode até citar um exemplo, meu amigo Ed. Você trabalha, por exemplo, numa empresa, eu não sei se no Grupo Edson Queiroz algumas dessas empresas possuem capital aberto ou todas elas permanecem ainda na estrutura familiar, certo? Mas suponha que a sua empresa, a empresa que você trabalha hoje, ela pretende buscar um investimento em um terceiro, seja na forma aí de um IPO, né? Seja na forma da venda de debêntures, seja através da captação de um investidor, de investimento através do investidor anjo. Você considera que é muito importante que você consiga, então, mensurar os possíveis riscos, sejam eles fiscais, sejam eles de ordem trabalhista, para que você consiga apresentar indicadores que sejam aceitáveis e que sejam do tipo que salte aos olhos daquilo que pretende colocar dinheiro na sua empresa? E quando se fala em reputação, lembra do episódio que aconteceu aí no Extra, em uma loja aí do Extra, onde mataram um cachorrinho, certo? Beleza. Beleza não, né? Aconteceu esse incidente, houve uma pessoa responsável por isso, mas a empresa, como um todo, acabou se responsabilizando por aquela ação. Pelo fato da empresa como um todo ter se responsabilizado por aquela ação, aquilo atribuiu a ela uma reputação negativa. Essa reputação negativa, ela impacta nos relacionamentos existentes da empresa com o mercado externo, que, consequentemente, vai causar aí uma redução do valor da empresa perante o mundo. Ou seja, o valor que você agregaria àquela marca ou aquela entidade acaba em baixa. Então, o lance da busca pela conformidade, certo? Foi no Carrefour, né? Perdão. A busca por essa conformidade, ela é constante, ela precisa ser constante a fim de que isso também seja, isso ocorra, né? Esse tipo de problemática ocorra. Aí, por exemplo, como é que eu aplico o compliance tributário? Primeiro, né? A hora das anotações. Primeiro, vou desenvolver um projeto de melhoria contínua aplicado a processos internos e pessoas. Como é que eu faço isso? Mapeamento. Um dos grandes problemas que nós temos, a turma aí da área contábil que está nos assistindo, o pessoal que é empresário contábil. Adalberto, no caso, eu designaria tarefa para determinadas pessoas. Tu vai Na ficar verdade, primeiro eu preciso estabelecer o comitê, tá certo? De execução e de implementação do compliance. É tipo quando você vai mudar de sistema da empresa. Se você mudar de sistema da empresa e você não tiver alguém responsável pela implantação, pode perceber ou pode ter certeza do desastre. Entendeu?
você tem que ter alguém ou uma equipe responsável pela implantação do sistema. Por quê? Porque você sabe que toda modificação que exige algo mais de alguém, certo? Toda modificação que exige algo mais de alguém vai causar aí certos desconfortos. Né? O senhor pode até dizer assim, não, eu não sou pago para isso, eu não sou remunerado para fazer isso aqui. É uma visão muito mesquinha às vezes, mas nós temos que prever essas atitudes. Né? Logo, primeiro ponto, a turma que é aí da área, que tem empresa de contabilidade, sabe, empresa de contabilidade e empresa no geral, né? Sabe a dificuldade que é quando nós temos que fazer uma substituição de colaborador, quando algum colaborador sai para que um outro entra. Em regra geral, para quem não tem processo, vai ser aí uma turbulência muito grande, porque existe aquela máxima, né? Vixe, é isso aí, só fulano sabia fazer. Então, o primeiro ponto é esse mapeamento dos processos, né? Que já é uma outra atividade que nós podemos oferecer à empresa, que é esse serviço de mapeamento de gestão e mapeamento de processo. Onde eu tenho aí, na verdade, a Wedna, que a Wedna é gerente do departamento fiscal. A Wedna faz o quê? Olha, a Wedna toma decisões, ela avalia relatórios, ela identifica índices correspondentes ao que nós vamos ter aqui de comparação do ICMS desse mês com o que foi no ano passado, ela faz um parecer. Logo, eu preciso descrever a função da Wedna, não o que ela faz. O que ela faz de adicional, o que ela faz aí por ela mesma, é um plus. Né? Se ela entrega mais daquilo que está aí programado, ótimo, mas eu preciso estabelecer aquilo que a função da Wedna faz. Então, mapeando esses processos, certo? Internos e externos, olha como é que funciona a entrada da mercadoria no nosso estabelecimento, como é que funciona o processo de compra. É eu sentar do lado do cara que faz esse serviço e eu escrever aquilo que ele vai realizar, o que ele está realizando. Esse é o primeiro ponto. Eu preciso entender do processo orgânico da minha atividade empresarial, como um todo. E não adianta isso ser uma competência, ou melhor, isso ser identificado apenas pelo dono. Entende? Esse é o primeiro momento. Você mapear, saber o que a função faz. Não é o Edna, não é o Adalberto, é o que a função faz. O que é que o analista fiscal faz? O que é que a pessoa, fulano do contábil, que está aí no posto de analista 1, o que é que ele faz? Entendeu? Esse é o primeiro ponto. Essa é a primeira estrutura. E depois, vincular a execução desse processo com aquilo que a legislação exige que eu faça, se necessário for. Entende? Se em algum momento naquela função, eu atuo como interpretador ou não de alguma legislação vigente. O segundo ponto nós temos aqui que é realizar uma auditoria periódica a nível preventivo. Meu amigo professor Danilo Alves está em ação com a gente, né? O meu amigo Orlando também passou por aqui, só potências, viu? O segundo ponto é isso, eu realizar trabalhos de auditoria preventiva. Certo? Ou seja, eu fazer a revisão dos processos, nem que seja por amostragem. Olha, eu vou pegar aqui 5 notas fiscais de uma prestação de serviço desse mês de determinada empresa. Eu vou analisar essas 5 notas e todos os meses eu vou escolher aqui aleatoriamente algo nesse sentido, para que eu faça uma análise, uma verificação. Ah, não é tão amplo, mas a auditoria ela tem esse caráter aí, de fazer essa análise de forma mais... de maneira assim mais analítica, porém utilizando dados amostrais, né? O terceiro é o gerenciar e reavaliar as políticas de gestão de pessoas, certo? Ou seja, não tem como eu falar em gestão, não tem como eu falar em compliance a nível empresarial, não tem como falar em absolutamente nada disso se eu não envolver gente. Então, preciso realmente pegar o povo, rever as políticas de gestão de pessoas, práticas de remuneração, o que é que se tem quanto a isso, entendeu? Então, nesse momento, eu preciso realmente identificar o fator folha e aquilo que impacta esse fator folha. Esse é o terceiro ponto. O quarto é eu, então, agora, com esse meu comitê, com as pessoas que estão ligadas a interpretações e aplicações legais, eu pegar essa turma toda e fazer uma revisão da aplicação dessa legislação na minha atividade empresarial e eu adequar essa aplicação
ao universo da empresa e aos elementos que são envolvidos. Ou seja, primeiro, gerenciar os processos das funções, certo? Segundo, eu analisar se aquilo que passa por essas funções tem passado de forma adequada, sem falhas. Ah, mas pode existir uma falha ou outra, óbvio. A falha ela é inerente ao humano, né? Então, a gente precisa identificar isso, parâmetros ou parametrizações. A gente precisa também fazer uma revisão, que já seria o terceiro ponto, né? Que é gerenciar e reavaliar essa política de gestão com o lance da auditoria preventiva, tá certo? E no quarto, eu interpretar a aplicação dessas leis aí, interpretar a parte legislativa e aplicar da melhor maneira ao universo da empresa. Isso aí, em alguns momentos, envolve até o jurídico. Envolve aí alguém que tem esse conhecimento a nível jurídico para que você consiga, então, estabelecer da melhor forma. Tá certo? Muito bem, Edna. Mas eu vou fazer isso tudo para quê? Certo? Qual a função, então, do compliance no desenvolvimento empresarial? Na situação de hoje. Todo mundo liso. Eu vou fazer isso aí para quê ou por quê? Por que a empresa está lisa? Ou por que nós estamos com problemas de caixa? Porque não está vendendo. Vixe, mas eu não deveria ter um mecanismo emergencial para algum momento semelhante a esse? Vixe, mas eu não... Não tem, né? A maioria. A maioria das empresas, o meu amigo professor Felipe Guerra aí está conosco, meu amigo Kilder, rapaz, só com essa turma aí, eu não sei nem se eu tenho roupa, eu nem sei se eu estou com a roupa adequada, né, de estar nesse bate-papo aí. Tá todo mundo com a gente, meu amigo Danilo, rapaz, só potência, viu? Só participação internacional e interestadual também, né? Mas, observe só, a grande maioria não tinha plano de contingência, tá certo? A comitê de crise. Primeiro que crise, até algumas décadas atrás, só era utilizado para doença. Ninguém falava de crise no âmbito econômico, né? A gente começou a atribuir o termo crise a aspectos econômicos agora, né? Recentemente, digamos assim. Então, as empresas não têm isso. E o que é que eu vou fazer agora se a empresa está lisa? Então, esse é o momento de você realizar ou de oferecer esse serviço adicional. Não só o compliance a nível tributário, mas o compliance, essa conformidade como um todo, principalmente no âmbito financeiro. Por que eu vou fazer essa desgraça desse negócio que tem nome chique, não sei o quê? Porque eu vou fazer o compliance para que você tenha fôlego de caixa em momento futuro. Não vamos imaginar, ou até podemos, né? Mas nós não estamos torcendo para que um momento como esse se repita, mas tudo é possível. Quem prevê o futuro, ou só quem sabe como será o futuro aí, é Deus. Como não tem nenhuma divindade aqui, certo? No governo ou na área privada e consiga prever com exatidão aquilo que pode acontecer no futuro, nós precisamos utilizar aí de mecanismos para nos mantermos seguros. Então a empresa não tinha reserva de contingência, não montou nenhuma reserva financeira, o cara está com a faca no pescoço, com a corda enrolada e não sabe o que vai fazer, está apelando aí para alguma ação governamental que consiga retirar do sufoco. Pô, então esse é o momento de você aplicar um verdadeiro reset aí em algumas coisas, né? Você vai conseguir fazer isso, até porque tudo parou. Então, em tese, até para fazer uma análise, um acompanhamento a nível de estoque, em algumas empresas você consegue fazer isso agora. Certo? Aí vem alguns insights, né, de algumas coisas que você poderá utilizar nessa implementação. Olha, a empresa comercial não está operando. Beleza, então vou vender aqui uma análise do estoque da empresa, como é que está a situação físico versus fiscal, entendeu? Ah, eu preciso fazer uma visita para isso, né? Ah, mas não tem ninguém na empresa utilizando os mecanismos que nós temos aí. Para que isso seja analisado e obedecendo às exigências também da Organização Mundial da Saúde, se prevenir e tal, tudo mais, eu consigo fazer a execução desse serviço? Aí você vai mensurar as possibilidades e conseguir, então, estruturar algo de forma adicional dentro desse contexto, né? No âmbito financeiro, um dos reflexos dessa conformidade é você, em algum momento, identificar aquilo que o cliente pode ter aí
é desembolsado a mais. Logo, nós vamos trabalhar o lance da recuperação dos créditos tributários. O lance da recuperação dos créditos tributários também pode ser pode ser não, né? Acaba se apresentando como um excelente instrumento para que não exista o desembolso monetário e assim você consiga utilizar esse valor que seria desembolsado para pagamento de tributos para direcionar aí na sua área produtiva como um todo, né? É um amigo Thiago Emerson, personalidade, viu? Eu vejo também um grande erro de estratégia adotado por consultores, né? Em tese, se trabalha o conceito de aplicar em rentabilidade, não levando em conta a liquidez. O que quebra é a falta de caixa. Eu fiz até um vídeo, meu amigo, foi muito pertinente se eu lembrei do seu comentário. Nós fizemos um vídeo onde, nesse vídeo eu comentei que a empresa ela não quebra por prejuízo, né? É tanto que a Uber, Netflix, são empresas que dão prejuízo constantemente. Mas como é que pode manchar a Uber dar prejuízo? E a Netflix também, se todo mundo tem, todo mundo usa e todo mundo paga. Se você não paga, porque você usa o e-mail, a conta de alguém. Mas você usa. Como é que pode uma empresa dessa dar prejuízo? Reinvestimentos, reaplicações. Pegar o valor que sobra na qualidade de lucro e colocar para a produção de conteúdo próprio, como é o caso da Netflix. Eu não posso, em momento algum, dizer que a Netflix tem problema de caixa. Por quê? Porque ela tem recursos, ela tem liquidez suficiente para conseguir honrar os seus compromissos no curto e no longo prazo. Mas ela tem dado esse prejuízo por conta da realocação dos recursos que ela percebe. E assim acontece nas empresas de qualquer tamanho, né? A empresa ela não quer porque dá prejuízo. Ela vai quebrar porque ela não vai ter dinheiro para pagar fornecedor, para pagar o funcionário. Então, dentro desse contexto aí, aqui nós precisamos buscar alternativas para apresentar a um empresário, às instituições e manter esse fôlego, ou pelo menos conceder, ampliar esse fôlego aí a nível de caixa, né? Porque uma das maiores preocupações a nível de compliance tributária é não gerar passivo, ou seja, não gerar obrigação futura, na forma de multa, na forma aí de autuações fiscais, tá certo? E também identificar em algum momento, se for um cliente novo principalmente, certo? Identificar se existem pagamentos a mais, se existem aí pagamentos indevidos e conseguir buscar esses valores na forma de, enfim, de uma restituição ou de uma compensação, que apesar de não trazer dinheiro para o bolso, evita que eu tire. Então, esses são os mecanismos, meu amigo Edna, que o próprio compliance tributário vem agregar para a gente, tá certo? A gente fez esse artigozinho, certo? Que trata de forma bem mais consubstanciada daquilo que a gente vem apresentando aqui. E deixo com você para você fazer os seus comentários, né? Falei demais, espero ter sido claro aí para a turma que está nos acompanhando. Se tiver aí algum apontamento, fique à vontade, o nosso inbox também está à disposição de vocês aí para quem bata um papo no momento posterior. É basicamente isso, né, de forma muito sintética, aquilo que nós podemos comentar sobre compliance a nível tributário, né, dentro dessa ramificação do compliance empresarial como um todo. Beleza? Beleza. Diga aí, meu amigo Edna. Não, show, né? Então, na verdade, na prática ainda eu não vi o compliance tributário, mas eu entendo a importância em si, né, de ser aplicada. Eu acho que a partir do momento que você faz todo o acompanhamento das suas obrigações acessórias, vê a questão de quanto você está pagando de imposto, a partir do momento que você passa a monitorar isso, e se for o caso, refazer uma apuração e ver se com isso está pagando o imposto devidamente. Então, assim, é muito pertinente, com certeza nesse momento, né? Acredito que, no meu caso, né? Eu que também estou começando agora, tenho alguns clientes, por mais que seja pequeno, está oferecendo também esse tipo de serviço, né? E com isso, está levantando, né? Porque o que a gente envia para o governo, conforme nosso cliente envia as informações. Então, muitas vezes, a gente não vai se debruçar para saber se o que está enviando é correto, né? Se é devido ou A gente não. pode até fazer alguma análise dentro da nossa competência, né? Mas eu não tenho... Isso, com certeza. Através de amostragem, a gente tem a fundo de acompanhar. Eu digo assim, a algumas fundo. pessoas, elas...
Exatamente. O que algumas pessoas não estão até em alguns momentos preparadas para ouvir, certo? Ainda que a terceirização como um todo, ela não é um total sinônimo de qualidade, entendeu? Ela não é um pleno sinônimo de qualidade. Por que que eu digo isso? Eu não estou no dia a dia da atividade empresarial para identificar alguns pontos, tá certo? Que poderão comprometer a qualidade da informação que nós enviamos ao fisco de maneira declaratória. Ou seja, eu me responsabilizo pelo que eu estou dizendo. Entendeu? Quando falo dessas obrigações e das obrigações acessórias na modalidade de declaração, né, nesse contexto de declaração, é que eu estou me obrigando, eu me obrigo a ser responsável, né, dentro dessa modalidade declaratória, aquilo que eu estou enviando para ele. A responsabilidade pela alimentação, pelo preenchimento, pelo envio, de tudo que eu disse, tudo isso, né, esse contexto todo, é da minha responsabilidade. Então, dentro desse cenário, é difícil em uma atividade constante, com tanta turbulência diária, com tanta demanda, você realmente estar completamente a par das situações minuciosas que envolvem a atividade empresarial. Por isso que quando se fala, né, que a terceirização não é sinônimo de qualidade, é porque eu não estou dentro da empresa do cara, principalmente no serviço empresarial contábil, que nós somos, na maioria das vezes, né, acionado de forma terceirizada, eu não consigo, de forma plena, identificar aí as minudências das situações, das ocorrências, alguma coisa pode passar. Como é que eu evito isso? No cenário de conformidade. O que é que me ajuda a evitar isso? Dentro desse cenário de conformidade, um bom sistema. Entendeu? Um bom sistema de comunicação de dados. Isso aí me ajuda. Então, dentro desse contexto todo, né, a gente vai conseguir, assim, com essa oxigenação que nós estamos recebendo agora, até de valorização, por conta do nosso papel, ou do papel que estamos desempenhando aí, num cenário econômico empresarial, dada essa turbulência do momento, acredito que essa é a hora de nós aproveitar, não como aproveitadores, tá certo? Mas como agentes que também precisam garantir o próprio sustento e movimentar, contribuir e impulsionar a aceleração aí dos negócios que vão ser retomados o mais breve possível, que Deus queira, nós precisamos utilizar esse momento para, então, mostrar aquilo que nós temos a condição de fazer de forma plena. Olha, eu faço a contabilidade de forma gerencial. Eu tenho condição, então, de fazer aqui previsões, estruturar relatórios que poderão dizer assim, qual é dos teus negócios, ou quais os teus produtos estão te agregando maior ou menor rentabilidade. Dentro desse contexto, eu consigo identificar qual é aquele fornecedor que pode estar colocando em risco, ou o cliente que pode estar colocando em risco você, o seu negócio, no microempresário, por conta aí da falta de conformidade ou de ausência de informações que são relevantes a nível de cadastro e etc. Então, nós podemos utilizar esse momento, certo? Não como aproveitadores, certo? Mas como realmente contribuintes e como agentes da causa, que sempre fomos, né? Da causa de aquecer ou de reaquecer o negócio brasileiro, o negócio do mundo, nós podemos utilizar esse momento para justamente fazer com que, já que nos deram visibilidade por conta das ações aí da turma do direito do trabalho, a turma da parte do departamento pessoal, todo mundo que está aí se movimentando, né, enlouquecendo com a quantidade, a porrada de MP que nós tivemos aí que absorver nos últimos dias. Então, dentro dessa lacuna que se abriu, nós podemos entrar ou deixar que elas permaneçam abertas para possamos despejar oportunidades. Entendeu? Então, a gente vai despejar oportunidades oferecendo aí a conformidade, compliance, a nível tributário, mas não a conformidade basicamente legal. E isso fica registrado de forma muito forte. Por quê? Eu não posso chegar para o cara e dizer o seguinte, olha, trabalhe comigo, que eu entrego todas as suas obrigações em dia. Conformidade legal, ou seja, atender à lei de forma básica, fundamental, não é nada de extraordinário, é obrigação. Eu não posso utilizar isso aí como instrumento de marketing. Tem fundamento. Entendeu?
É o que eu costumo dizer, a diferença entre o ordinário e o extraordinário é o extra, né? Prometer pouco, entregar muito. Então, dentro dessa base, e aproveitando, sem ser aproveitador, né? E sem ser oportunista, mas aproveitando como agentes econômicos que somos, esse momento é que a gente vai conseguir implementar esses adicionais, entende? Essa é a minha visão, meu amigo Edna. Nós vamos conseguir, sim, dar o gás. Eu agradeço aí. Nós devemos estar chegando ao momento final do nosso bate-papo. Agradeço demais a interação do povo. Lhe agradeço aí a vice-presidente Augusta, agradeço a turma aí do CRC como um todo, o pessoal da parte de marketing, mídia, a você, o CRC Jovem, a todo mundo que está engajado e que participou conosco aqui. E fica aí para suas considerações finais. Eu deixo aí esse meu sincero agradecimento, beijo no coração, saúde, fique em casa, se não puder ficar em casa por questões aí justificáveis, né? Se proteja, proteja a família. No meu perfil, repito, né? Eu vou colocar aqui de forma bem mais ampla aquilo que podemos utilizar a nosso favor a nível de compliance tributário. Siga lá no perfil e acompanhe o que vai estar lá no Linktree. Já deve estar disponível, tá certo? Mas o link ele não está disponível o botão, mas o link ele não está firme. Eu esperei terminar a live para disponibilizar para todo mundo. Beleza? Então eu agradeço de novo. É com você, meu amigo Edna. É nóis. Então, eu nem sei, na verdade, quanto tempo já está a nossa live, mas não sei nem se está perto de cair, mas enfim. Quero agradecer, né, certo, Adalberto, em nome do CRC, né, sua disponibilidade. E eu acredito que quem veio acompanhando a nossa live desde o início ficou claro que é o compliance tributário. E também ficou aí essa opção, né, do profissional contábil tá ofertando esse tipo de serviço e com isso, né, que focar se especializar mais, né, para estar oferecendo esse tipo de serviço, que é também um momento muito oportuno, né? Para que as empresas estejam revisando, né, as suas obrigações, acessórios, né, tá mais controlando mais essa questão. Processo como um todo, né? E registre, meu amigo Ed, que a coordenadora da comissão de compliance acabou de passar por aqui, né? Tá aí a professora Ueli Nádio, né, que é uma potência dentro desse conteúdo aí. Eu gostaria muito de agradecer até ela pelo convite e a oportunidade de fazer parte dessa comissão, né? As comissões do Conselho Regional estão disponíveis aí para quem queira atuar e contribuir, tá certo? E é isso, volta a palavra a você e tamo junto. Obrigada. Não sei se nem se dá tempo aí o pessoal querer deixar algum posicionamento, falar alguma coisa, tirar dúvida, enfim. Mas é isso, né? Eu acho que tá na hora de a gente desligar, que eu nem sei quanto tempo falta. E é isso, eu quero agradecer em nome do CRC, obrigada. E foi show estar dialogando aqui com você em relação a essa temática muito importante, né? Em um momento... E é um excelente momento, com certeza, né? E é isso, gente. Eu acho que é melhor encerrar, senão daqui a pouco cai e eu não salvo a live. Valeu, Ed. Um abraço. Obrigada. Valeu, pessoal. Tamo junto.